Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos aprender a identificar as características dos triângulos e a classificá-los com base nos lados e nos ângulos, o que vimos na aula passada. Vamos começar pelo básico. O que é um triângulo? Um triângulo é uma figura geométrica que tem três lados e, consequentemente, três ângulos internos. Sempre que vocês virem uma figura com essas características, já sabem que estão diante de um triângulo. Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras diferentes: pela medida dos seus lados e a outra forma é pela medida dos seus ângulos. Vamos ver cada uma dessas classificações. Confira comigo aqui no slide. Primeiro, nós vamos identificar a classificação dos triângulos conforme os seus lados. Nós temos, nesse primeiro caso, um triângulo equilátero. O que significa um triângulo equilátero? É um triângulo em que os seus três lados têm a mesma medida. Esses tracinhos aqui, em cada um dos lados, significa que esses lados têm a mesma medida. Quando isso aparece, não precisam informar qual é a medida de cada lado. Porém, eu sei que esses lados necessariamente têm a mesma medida. Quando isso acontece, nós estamos diante de um triângulo equilátero. Um triângulo chamado isósceles, que é esse segundo caso, é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados de mesma medida. Nós temos aqui, nesse lado, um tracinho, e nesse lado de baixo, um outro tracinho, simbolizando para a gente que tanto esse lado que está em pé quanto esse lado que está deitado tem a mesma medida. Quando isso acontece, nós estamos diante de um triângulo isósceles. E o último caso da classificação dos triângulos referente ao lado, nós temos o triângulo escaleno. Como você já deve estar imaginando, o triângulo escaleno é quando nenhum dos lados são iguais ao outro. Nós não temos nenhuma marcação aqui nesses lados. E visualmente é possível notar também que essas medidas são diferentes. Quando isso acontece, nós estamos diante de um triângulo escaleno. Esse lado tem uma medida diferente desse, que tem uma medida diferente desse. Portanto, um triângulo escaleno. Até aqui tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, em resumo, nós temos que a classificação do triângulo referente aos lados são três. É o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Agora nós vamos ver a classificação dos triângulos pelos ângulos. Aqui também temos três tipos de triângulos. Confira comigo no slide. O primeiro caso é o triângulo acutângulo. O que significa um triângulo acutângulo? Todos os seus ângulos internos são fechadinhos. O que significa ser fechadinho dessa forma? Significa que ele mede menos do que 90 graus. Então, os três ângulos, porque um triângulo, como ele é composto por três lados, necessariamente ele vai ser composto também por três ângulos internos. Esses três ângulos internos, eles são fechadinhos, menores do que 90 graus. Trata-se do triângulo acutângulo. Segundo caso, o triângulo retângulo. Lembra na outra aula que a gente definiu o que é um ângulo reto? Um ângulo reto, ele é formado assim, uma reta deitada e uma reta em pé, formando esse ângulo aqui, essa abertura. É chamado de ângulo reto. Então, um triângulo que contém um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Muita atenção para esse tipo de triângulo, porque mais na frente, nos estudos de vocês, esse tipo de triângulo vai ser muito estudado. O terceiro caso é o triângulo obtusângulo. Lembra que nós estudamos na última aula uma coisa chamada ângulo obtuso? O que é o ângulo obtuso? Aquele ângulo um pouquinho mais aberto, né? Aquele ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Né? Então, quando um triângulo ele contém um ângulo abertinho dessa forma, um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Preciso que vocês não confundam classificação do triângulo em relação aos seus lados e classificação do triângulo conforme os seus ângulos. Nesse slide nós estamos vendo a classificação conforme os seus ângulos. Pessoal, esse tipo de classificação ele ajuda bastante na resolução de problemas matemáticos e também é bem útil no nosso dia a dia.
E por hoje ficamos por aqui. Até a próxima!